Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69, diz assim a palavra de Deus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio e, aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praquejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos, abra teu coração. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado pelo livre acesso a ela. Obrigado pelo tempo que nos é permitido, Senhor, de cultuar o teu nome, de adorar o teu nome, de louvar o Senhor. E agora, Senhor, abre a nossa mente e abre o nosso coração, para que possamos entender, para que possamos receber a tua palavra, o alimento da nossa alma, do nosso ser, para que possamos sair daqui fortalecidos, iluminados, transformados. Vem, Espírito Santo, tocar em nosso ser, para que de fato nós possamos ter um renovo que transforme as nossas vidas e nos faz a cada dia experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. Amém. É inegável, né, a grandeza, né, e a veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, ela é a nossa regra de fé e prática, e a maioria de nós sabe que o mundo, que o inimigo, ele tenta desmerecer ou diminuir o valor da palavra de Deus, e faz com que cada dia mais haja uma desconstrução na igreja, em detrimento de um largar, um abandonar ou um negligenciar a reflexão, a meditação, o aprofundamento na palavra de Deus. A palavra de Deus é tão maravilhosa, tão esplêndida, né, que ela jamais nega as fraquezas dos seus heróis, dos seus santos. E isso traz uma veracidade, porque ela jamais nega, ela revela claramente não só a força dos seus heróis, mas as fraquezas deles, os desvios, as quedas, né? E isso é que traz ainda mais grandeza e veracidade à palavra de Deus, pelo qual nós nos alimentamos, pelo qual Deus se revela a nós todos, né? Esse é um texto que nós temos que estar sempre voltando nele. Por mais que a gente conheça, por mais que aqueles que não têm intimidade com a palavra de Deus conheçam, há pessoas que falam disso sem nunca ter lido a Bíblia. Quem não conhece a história do apóstolo Pedro negando Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse?
né? Mas, como sempre, por mais que as pessoas ouçam, tenham informações, desconhece a profundidade disso aqui. E às vezes, uma grande parte de nós que fazemos parte da igreja também desconhecemos, né? A primeira coisa que a gente aprende com esse texto aqui, e nós precisamos lembrar, sermos lembrados e sermos instruídos, mas muito mais sermos lembrados, e às vezes a gente se esquece muito facilmente. A primeira coisa que a gente aprende aqui, que os melhores homens de Deus, os melhores santos de Deus, né, são homens, seres humanos frágeis, cercados de fraquezas. Homens, né, cercados de fraqueza. E às vezes a gente se esquece disso, a gente não percebe isso, né? Quem era o personagem dessa história tão dramática, dessa história tão escandalosa? Era nada mais, nada menos que um dos pilares da igreja primitiva, um dos mais íntimos de Jesus Cristo, o apóstolo, né, o discípulo. De três eram mais íntimos, né? Pedro, Tiago e João. Pedro, né, que era o chamado ao líder maior da igreja primitiva, foi esse mesmo que negou Jesus. Nós precisamos entender isso, né? Porque esse mesmo Pedro, quando foi ali orar na casa de Cornélio, Cornélio e sua casa, todos os joelhos, se levanta, porque eu sou homem como tu. Esse Pedro, que andou 3 anos e meio com Jesus, com um discipulado intenso, vendo todas as maravilhas de Jesus. Esse Pedro, que horas antes estava ceando com Jesus. Esse Pedro que foi avisado por Jesus do que aconteceria. Esse Pedro que foi chamado de amigo de Jesus, que fazia parte da sua intimidade, que viu tantas coisas, que teve uma revelação dos céus, quando Jesus disse, né? E o que vocês pensam? Ele diz: tu és o Filho de Deus vivo. Disseste bem, Pedro, mas não foi tu que disseste, mas meu Pai que tu revelou. Esse era o apóstolo Pedro, esse era o discípulo de Jesus. Então, não era qualquer um. E outra coisa interessante, né, é que esse Pedro, né, o pecado que ele cometeu não foi algo tão forte, uma perseguição tão forte, mas uma provocação aparentemente pequena. Você é um deles, você fala como eles. Não foi os soldados que estavam ali apontando uma espada para eles: diga que você é um deles e você será preso e crucificado agora. Não, foi uma provocação aparentemente pequena. Aqueles que estavam ali disseram: mas você parece com eles, você fala como eles, você não é um deles? Não conheço, não sei quem é. A provocação foi aparentemente pequena, mas suficiente para derrubar a fé de Pedro. Isso tem que mexer com a gente. Pedro caiu, Pedro se envergonhou de Cristo, Pedro negou por uma provocação pequena. E às vezes a gente acha que precisa de muito para que a gente caia. Basta estar em pé para cair. Basta estar em pé para negar Jesus. Basta estar em pé para desviar do propósito de Deus em nossas vidas. Se aconteceu com Pedro,
que dirá com cada um de nós? Você já parou para pensar nisso? Se Pedro negou Jesus por tão pouco, que dirá de nós? Outra coisa importante que não pode deixar de falar é que quando aparece, da mesma forma que aparece uma doença grave, e ela não aparece da noite para o dia, há sintomas que vêm chegando, mas que muitas vezes a gente não percebe. Há sinais, né, que levam à percepção, à queda do homem, assim como foi com Pedro. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém nega a sua fé da noite para o dia. Há sinais que acompanham a queda de cada um de nós. Você olha e vê tantos líderes caindo, tantas pessoas caindo, e você diz: como aconteceu isso? Porque muitas vezes a gente não presta atenção nos sinais. Veja o que aconteceu com Pedro. O primeiro sinal dele, né? Pedro foi aquele autoconfiante, cheio de confiança, cheio, destemido, ousado. Foi ele que disse, né? Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Eu jamais te abandonarei. Eu jamais desviarei. Eu morrerei com o Senhor. Quantos de nós não falam isso? Ninguém tira Jesus da minha vida. Ninguém me afasta da fé. Ninguém faz com que eu caia e me desvie dos caminhos do Senhor. Autoconfiança. Eu não. Eu jamais. Quantos de nós já vimos essa história? Quantos de nós podemos repetir a mesma história? Sinais de alguém que é autoconfiante e que perdeu a dependência de Deus. Nós não saímos, não são por palavras, por coragem, é só pela dependência e misericórdia de Deus. Outro sinal, né, que também é muito claro na vida de Pedro, né, além da sua autoconfiança que gera arrogância e prepotência. E veja, esse cara que diz que ninguém, nem a morte separa, ninguém separa, só por uma leve provocação ele já arruinou sua fé. Além da autoconfiança, tem a indolência, né? Quando Jesus foi orar, o que ele levou para estar com ele, vigiando e orando com ele, né? Pedro, Tiago e João. O que aconteceu quando ele orava e derramava sangue pelos poros, no dia tão angustiante da vida de Jesus, como homem, como Deus, e uma coisa não desfaz a outra? Ele voltava e eles estavam dormindo. Ao invés de vigiar e orar, eles dormiram. É outro sinal que a gente começa a deixar de vigiar e de orar. E orar e vigiar passa a dar muito sono. A gente dorme, a gente vacila, a gente negligencia, a gente vai deixando, as nossas orações vão ficando escassas, superficiais, e a gente para de vigiar. Quantos estão dormindo ao invés de vigiar e orar? Estes são sinais de Pedro. Eles viam, todo dia Pedro via como Jesus orava. O próprio Deus, o próprio Cristo orava ao Pai. Todos os dias. Eles acompanhavam, eles verificavam. E no momento em que Jesus disse: ora, vigia, já que não caias em tentação, ele começou a dormir.
Outro sinal importante. Olha os sinais que vão acompanhando. A gente acha que é da noite para o dia, que é um casual, que é um momento só. E não percebe. O sinal da covardia, né, que adentra o medo, a covardia. E a palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de timidez, de covardia, mas de poder, amor e moderação. Veja que Pedro não só abandonou Jesus, os discípulos saíram todos correndo. Quando apertou, corre. Quando a coisa ficou brava, sai correndo. E agora, além de correr, ele seguia Jesus de longe. A covardia faz com que na hora que aperta, na hora que eu preciso mostrar quem eu sou, quem eu creio, de quem eu sou, eu corro, eu fujo, eu me escondo. E aí eu passo a seguir Jesus, não de perto, mas de longe, só olhando de longe. Pedro começou, ele não estava ali perto de Jesus, ele viu de longe para ver o que estava acontecendo. Tem pessoas que não afastam de vez, foge quando aperta e não se afasta de vez, mas segue de longe. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe, longe, longe de mim. Outra questão de sinais de Pedro, né? É estar em más companhias e se expor diante delas. Todos esses sinais acompanham. Onde é que ele estava? Ele estava com os crentes? Ele estava com aqueles que seguiam Jesus? Ele cercou-se daqueles que fugiram, daqueles que sabiam que Jesus, com as mulheres que acompanhavam Jesus? Ele foi ali? Não, para onde ele foi ficar? Com os serventuários, com aqueles que serviam lá a Caifás, a turma. Por isso eles disseram: você é um deles, você fala como eles. Quantas vezes a gente não percebe os sinais? Eu começo a andar em más companhias, eu começo a achar que eu posso conviver com pessoas que não professam a fé, que não andam nos caminhos do Senhor, e achar que isso não tem problema algum. E estou esquecendo que eu estou me expondo diante deles. Em uma hora ou outra, eles vão me fazer negar a minha fé. Eu acho que não tem nada a ver. A palavra de Deus é clara. Primeiro, o Salmo diz o quê? Bem-aventurado aquele que não ouve conselhos de ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Veja os sinais que acompanham. Onde ele estava? Olhando Jesus de longe, assentado ao lado de pessoas que não tinham a sua fé, que não estavam nem aí. Quais são suas companhias? Não tem problema. Eu saio com pessoas que não têm, mas eu não tenho problema com isso. Cuidado, não é? Porque esses sinais acompanham. Não se esqueçam que grandes quedas acontecem raramente sem que tenha havido algum desvio secreto. As pessoas, quando caem em público, né? Os homens que caem em sua vida em público, é porque já caíram muito antes no privado. Então, a gente acha que a queda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, acontece em público da noite para o dia, num desvio, ou que não, ela já está acontecendo lá no privado antes de acontecer em público. Os sinais acompanham.
Vai buscar para você ver. Então, Pedro não negou Jesus por uma fraqueza momentânea. Pedro não negou Jesus por um lapso de covardia. A negação veio por todos esses sinais que o acompanhavam até chegar ali. Autoconfiança. Não, comigo não acontece a indolência, parei de vigiar, parei de orar, parei de buscar do Senhor, as más companhias, tudo isso vai gerando os sinais que vai culminar aonde? Na negação da sua fé, na derrubada da sua fé por coisas pequenas, que aparentemente não seriam capazes de derrubar a fé de um homem tão grande, mas derrubou. Que Deus possa estar falando no seu coração. Agora, tem algo que é muito interessante aqui. Está nas últimas linhas desse texto, mas que poucos dão a importância necessária. Que todos olham, com atenção pouca. Quando diz aqui, e saindo dali, chorou amargamente. Até agora nós vimos um homem de Deus mostrar que todo homem, por mais santo que ele seja, por mais forte que ele seja na sua fé, ele é cercado de fraquezas. Até agora nós vimos a queda na fé de um homem por coisas pequenas, de um homem tão grande, biblicamente falando. Até agora nós aprendemos que essa queda não surgiu da noite para o dia, mas os sinais que acompanharam ela e que acompanham a queda de um homem e de uma mulher de Deus. Mas agora a Bíblia mostra para nós aqui também, que um homem de Deus pode cair, mas não precisa permanecer caído. A diferença de um homem de Deus para um hipócrita: o homem de Deus se arrepende, o hipócrita não se arrepende. Essa é a grande diferença. Esse choro amargo aqui não foi porque, que vergonha, que coisa, foi o choro da tristeza, da vergonha de um homem que seguiu a Jesus, que estava com Jesus e que falhou, pecou contra ele, negou a sua fé. De alguém que se derrubou e reconheceu a sua imundície, de alguém que se deparou com a sua própria fraqueza e imundície. Não de alguém que apenas errou e continua errando e se desviando. Essa é a grande diferença entre o verdadeiro crente, porque ele se arrepende e tem a oportunidade de ver sua vida corrigida, como foi Pedro. Mas aquele que não se arrepende, não chora, não se envergonha do pecado, ele não se arrepende, ele continua pecando, ele continua levando a sua vida para desvio de Deus. Não adianta se você errou o caminho, não adianta seguir em frente, que você não vai chegar no seu destino. Se você errou o caminho, volta onde você se perdeu, para seguir o caminho certo. Veja que Pedro fez, Nós temos um exemplo muito bom na Bíblia, igual ao de Pedro. Um exemplo que muita gente fica de pulga na orelha quando fala de Davi. Quanto Davi pecou? Quanto Davi pecou? Numa tacada só ele deve ter transgredido mais da metade dos 10 mandamentos. Cobiçou, matou.
Mas Davi se arrependia. E Davi levantou-se. Davi, no Salmo 51, a partir do momento em que ele foi, em que Natã revelou a ele o pecado dele com Batseba, o que ele fez? Ele foi lá e falou: somente contra ti pequei. Não importa o que o Senhor faça comigo, não aparta de mim o teu espírito. Lava-me, Senhor. A um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Essa é a diferença de um crente verdadeiro. Essa é a diferença de um homem de Deus. Essa é a diferença de uma mulher de Deus para um hipócrita e uma hipócrita. O homem de Deus se arrepende. Ele está sujeito a quedas. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele se arrepende, Deus o levanta. O hipócrita jamais. Ele permanece com ele. Ele tenta pagar a sua própria culpa. Ele não mais sente a dor da sua culpa. Ele não chora amargamente, ele só lamenta. Arrependimento não é lamentar o erro, mas é mudar de vida, é chorar amargamente, é se envergonhar de si mesmo. Então está aí. Por que essa palavra é tão importante para nós? Porque nós temos visto tantos e tantos líderes caindo, cometendo falhas grosseiras. Quantas igrejas destruídas, quantos membros que não se convertem, quantas pessoas que não tomam a posição na vida. Quantos são aqueles que um tempo chegam com todo o fogo, com toda a vibração, com toda a emoção, com toda a disposição, e de repente cai, e você diz: como aquele irmão caíram, porque são homens sujeitos às mesmas paixões. Se o próprio Elias disse isso lá em Tiago, os homens são sujeitos às mesmas paixões. O pecado é presente em nossa vida. Somos cercados de fraquezas. E precisamos entender isso. Então, homens podem cair. Quando você diz assim: como um homem de Deus pode fazer o que fez? Porque é homem. Como aquela mulher que estava sempre na igreja, porque é ser humano, cercado de fraquezas, sujeito a todas as coisas. E muitas vezes basta uma pequena circunstância, uma pequena adversidade, uma pequena contrariedade para derrubar a sua fé. Não precisa muita coisa. Não fique pensando: só se acontecer algo muito grave para eu me afastar de Jesus. Olha Pedro. Só se eu tiver numa situação inescapável. Olha Pedro. Não se esqueça que os sinais acompanham, e perceba isso na sua vida e na vida de quem o cerca. Muita autoconfiança. Você confia em si mesmo? Enganoso o coração do homem e desesperadamente corrupto. Confie em você. Acha que você é poderoso demais para defender a fé, para defender Jesus, para defender o Evangelho, para dizer que você não cai. Que a sua confiança esteja em Cristo e não em si mesmo. Porque o primeiro sinal da queda do homem é confiar em si mesmo. Confiar na sua força, confiar no seu caráter, confiar na sua disposição, confiar na sua determinação. Não. Confie em Deus, que é Ele que te fortalece, porque você começa a cair quando você passa a confiar demais em si mesmo. Esses homens líderes aí que estão caindo se tornaram muito autoconfiantes. Eu sou o cara, olha a igreja que eu construí, olha o tanto de gente que me segue, olha o tanto que eu sei.
olha os livros que eu escrevo, olha os congressos que eu prego, olha o tanto de gente que me conhece e conhece a minha fé e a minha postura. É o primeiro passo para a queda. Nós vemos na história, outro dia eu vi um que hoje virou um guruzão, cheio de conhecimento, cheio de autoridades, multidões iam para vê-lo pregar, e hoje não passa de um estereótipo de crente, do pior, não do melhor. Quantos a gente vê aí? Cuidado, né? Cuidado com essa autoconfiança, cuidado com essa questão, porque esse é o primeiro passo. Essas pessoas eram fortalecidas porque tinham vida de oração, porque vigiavam, e essa é uma ordenança de Jesus: vigiai e orai, para não cair em tentação. Começa a perceber que essas pessoas digam para as pessoas: orem, façam vigílias, orem, mas ele nunca está presente. Começa a ver na vida privada quanto tempo ele gasta em oração a Deus. Começa a ver se ele está sempre vigiando a si mesmo, ele está sempre olhando, porque ele sabe que o diabo é como um leão que rodeia 24 horas por dia esperando o momento de tragar. Ele não fica indolente, ele vigia mais, ele ora mais. Quanto mais eu dou, mais eu cobro. Quanto mais eu peso, mais eu oro, mais eu vigio. Vigio a mim mesmo, vigio a minha carnalidade, vigio o meu comportamento, vigio se coisas que eu estou fazendo não estão mais desfiguradas da palavra de Deus. Vigio para ver se eu não estou me desviando sem perceber. Olha os sinais que acompanham, né? Covardia. Tem tanta gente, né, que diz que é corajosa em Cristo, né? A coragem que vence a incredulidade não emerge de segurança aumentada, mas de maturidade espiritual intensificada. Para que eu tenha coragem, eu tenho que amadurecer espiritualmente. E maturidade é a capacidade de lidar com o contraditório sem se perder. Nós lidamos todo dia com o contraditório, mas muitas vezes nos perdemos na contradição. Então veja se você não está seguindo mais de longe, não tem mais a sua idade ao culto, as coisas do mundo começam a ser prioritárias, eu começo a só ir no culto uma vez, eu não estudo mais, eu não leio mais, eu sigo Jesus de longe, meu coração está distante porque há prioridades na minha vida maior do que Cristo, do que o Evangelho, do que a minha vida com Deus. Deus é só o recurso que eu tenho quando eu preciso. Eu começo a seguir de longe e não estou percebendo. O meu compromisso com Deus não fica aquele assíduo. Qualquer coisa que é importante me tira da presença de Deus. Começa a perceber isso. Se você não está se acovardando, se distanciando de Deus e não está percebendo, esses sinais acompanham a queda. Não é algo que acontece da noite para o dia, né? Começa a ver se você não está, né? Porque quando você começa a ser autoconfiante demais, quando você começa, isso vai gerando também uma indolência, porque você acha que você não precisa orar tanto, você não precisa vigiar tanto, porque você agora é um homem de fé, uma mulher de fé, tenho tantos anos de igreja, já sigo, já sei, né? Você começa a se afastar, se distanciar, buscar de longe, ser superficial, e você começa a achar que pode andar em má companhia, que nada vai te acontecer. Aí você começa a ser autoconfiante, a achar assim: eu vou assentar no meio dos não crentes, no meio daqueles que falam, que escarnecem das coisas, só contam piada e só pensam em coisas fúteis, mas eu vou falar de Jesus, vou mostrar quem eu sou. A saúde não contamina ninguém, mas a enfermidade sim. Basta um enfermo para contaminar todos. Eu não posso chegar eu, saúde, no meio dos enfermos, que eu vou
contaminar ninguém. Nem todos vão ficar saudáveis porque eu sou saudável, mas todos podem ficar doentes se eu estiver doente. Então, cuidado com isso. Cuidado com esse negócio de que eu posso, porque eu sou autoconfiante, porque eu sou. Olha os sinais. Agora, se você cair, se arrependa. Porque essa é a diferença entre o verdadeiro crente e o falso. Ele cai, ele se arrepende, ele volta para Deus. Ele larga o seu pecado, ele abandona o seu pecado. O não crente não. Ele continua de longe, permanecendo no seu pecado. Ele lamenta e continua. Arrependimento não é lamentar o mal que eu fiz. A palavra arrepender-se, né, tem a mesma conotação, koinonia, de conversão. É voltar-se para Deus, é dar uma volta na sua vida. É mudar da direção, é voltar à direção certa. Não é seguir em frente. Se eu estou no caminho errado. Então, que fica essa palavra, né? Que o que está de pé, cuide para que não caia. Mas se você cair, se arrependa, porque você tem um Deus que te levanta. É para que você possa perceber, quando você vê líderes caindo, e falar, olha lá, viu o que aconteceu? Não é da noite para o dia. E que se Pedro caiu, o que dirá de nós? Se Pedro negou, o que dirá de nós? Cuidado com essa onda de autoconfiança que as pessoas estão declarando aí. O verdadeiro crente sabe que ele é fraco, pecador, imundo e não forte. Paulo aprendeu isso quando diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.